bom dia, com alegria. Desejo a vocês um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. E a nossa classe vai agora começar. A nossa classe vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa classe vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Dia de alegria e de cântico, e de cântico. Este é o dia que o Senhor nos deu, dia de alegria e de cântico. Este é o dia que o Senhor nos deu. Crianças, e se na família está Jesus, ele é feliz o lar. E na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Muito bem, mais uma vez estamos aqui juntos com vocês para nós podermos estudar a palavra de Deus, para a gente poder conversar. Estou muito feliz que vocês estão aí prestando atenção, mais uma vez, nas histórias de Jesus. Nós aprendemos já alguns domingos sobre filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é justo, isso agrada ao Senhor. Eu acho que vocês já deram uma melhoradinha, já estão ajudando um pouco mais em casa, de repente já estão arrumando a cama, já estão fazendo tudo de boa vontade. Esse foi o ensino da palavra de Deus. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Vamos cantar esse cântico também. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E nós vamos cantar também um cântico que é uma oração para dar o início no ensino da palavra de Deus. Por teu grande amor, a luz e o calor, queremos, Senhor, dar-te graça. Por teu grande amor, a luz e o calor, queremos, Senhor, dar-te graça. Amém por isso também. E agora, crianças, nós vamos então estudar a palavra de Deus. Mas eu também tenho um cântico que eu gostaria de cantar com vocês, que eu não vou tocar porque eu vou ter que segurar o cartaz. Então vamos prestar atenção. O cântico fala em escutando a Jesus. Pois Jesus nos fala para a gente estarmos obedecendo a palavra de Deus. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Defender, outra vez, vamos lá, crianças. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Defender! Muito bem, Ele vai nos defender. E eu gostaria agora de fazer também mais algumas perguntinhas. Se na família está Jesus, e a nossa história bíblica de hoje, ela é realmente bíblica,
nós vamos estar falando através de um exemplo de família. Inclusive a gente já colocou aqui algumas cenas já dessa família. As outras histórias que eu já contei para vocês foi mais assim história para ter um aprendizado, tirarmos lições para as nossas vidas. E hoje ainda falando sobre família. E eu coloco para vocês também algumas perguntas, talvez vocês tenham algumas dúvidas por aí, mas tem aqui uma história que nós vamos contar para vocês, fica no Velho Testamento. Aqui a história que envolve profeta. Os profetas, o que eles faziam? Qual era o trabalho dos profetas? Eles recebiam a mensagem de Deus e eles transmitiam essa mensagem, os ensinos de Deus para o povo. Então, quando as pessoas tinham as suas dúvidas, quando eles precisavam aprender as coisas, realmente eles procuravam então esses profetas. E existia até escola dos profetas também. E esse profeta que vai estar envolvido na nossa lição de hoje chama-se o profeta Eliseu. Ele vem depois do profeta Elias. Elias é uma história assim, que muitos já conhecem, mas hoje vamos estar falando, estudando sobre o profeta Eliseu. E nessa história aqui, que nós vamos estar contando, envolve uma família, o pai, a mãe e 2 filhos. E era um lar muito, muito feliz. Um homem temente a Deus, o pai, o chefe da casa, os filhos provavelmente ouvindo a palavra de Deus, a esposa também, um lar feliz, porque amavam a Deus e colocavam Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Mas um dia, crianças, algo triste aconteceu com essa família. Mas você pode dizer, espera aí, Zuleida, espera aí. Mas pode acontecer algo triste numa família que ama a Deus? Pode acontecer, porque todas essas aulas que a gente já teve aqui, nós falamos muito que se a família está com Jesus vai tudo bem, que Deus está ali pronto, buscar a Deus, tudo isso. Mas pode acontecer alguma coisa triste? Alguma coisa que vai chatear a família? Eu vou fazer essa pergunta porque tem uma criança que veio nos visitar. O nome dele é Pedrinho. Olá, Pedrinho! Olá, criançada! Eu estou aqui e eu já ouvi sobre esta perguntinha. Como que era mesmo? Ué, você falou que ouviu a perguntinha e quer saber como é que era a pergunta? Eu estava falando dessa família que eram tementes a Deus. E, de repente, acontece algo triste com essa família. E a pergunta que eu faço é assim, que eu fiz agora há pouco também. Pode acontecer alguma coisa triste, desagradável, uma família cristã? O que você acha, Pedrinho? Ah, eu acho que não pode acontecer nada. Eu, inclusive, acho que se eu for para a igreja, se eu orar, se eu obedecer a minha mãe, se eu ler a Bíblia, nada de mal vai acontecer comigo. Pedrinho, então você vai prestar muita atenção nessa lição de hoje, porque podem surgir dificuldades também com as famílias. É mesmo? Sim, mesmo de famílias cristãs, tementes a Deus. Por isso você fica ali bem bonitinho, prestando atenção e vê se você tem uma resposta diferente depois também, certo? Certo? Vou prestar atenção. Então, crianças, nessa família que eu estou mostrando aqui já o painel, fala sobre isso. E eu quero colocar também alguns versículos, algumas coisas assim que são importantes na Bíblia, em João 16, 33, que eu quero ler para vocês também. É importante vocês saberem que isso está escrito na palavra de Deus também. 16, 33, diz assim a palavra:
Eu falei tudo isso para que tenham paz no coração e na alma. Aqui na terra, disse Jesus, aqui na terra, vocês terão muitos sofrimentos e terão tristezas também. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vejam bem, Deus, Ele mesmo disse que, através do seu Filho Jesus Cristo, aqui na palavra escrita aqui, que mesmo nós, filhos de Deus, vamos ter sofrimento, vamos ter tristeza, mas só que tem uma diferença para aqueles que são filhos de Deus, mesmo surgindo essas dificuldades, Ele disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós temos um outro texto na palavra de Deus também, que Ele diz, lancem sobre mim todas as dificuldades, tudo que vocês estiverem sentindo. Ele diz assim, ó, daí em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, deixem com Ele todas as suas preocupações e cuidados, pois Ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo que se relaciona com vocês. Quer dizer, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, mas Ele tem essa promessa maravilhosa para nós. Eu estou com vocês. Então, crianças, pode sim acontecer na nossa família, mesmo tementes a Deus, pode surgir essas dificuldades. Mas há uma diferença muito grande. Aqueles que não creem em Deus passam por sofrimentos, passam por dificuldades, mas eles não conseguem vencer, porque eles não têm para quem pedir socorro. Agora nós, filhos de Deus, nós temos para quem pedir, para quem buscar o socorro, que Ele é presente em todas as nossas dificuldades. E a coisa mais linda também é que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Tem muitas pessoas que dizem que o anjo do Senhor está em volta de todas as pessoas no mundo. Não. Ele está em volta daqueles que temem, respeitam, amam a Deus. Então Deus coloca isso aí. Vamos falar agora então dessa lição também. Mas as dificuldades muitas vezes vêm, crianças. Mas é Deus que manda tudo isso para nós então? Veja, muitas vezes nós temos nossas dificuldades, nós passamos por dores, nós passamos mal-estar, nós muitas vezes temos alguns problemas porque nós mesmos também fazemos as coisas erradas, que nós chamamos de desobediência. E eu acho muito interessante, talvez eu vou fazer um exemplo para vocês. Um exemplo. A mamãe diz assim, fala para o Pedrinho, Pedrinho, você mesmo que está ali ouvindo. A mamãe diz, você pode comer dessas frutas, Pedrinho, mas só não vá comer essa fruta aqui, essa manga que está verde, porque aí vai dar dor de barriga em você. Mas as outras estão maduras, você pode comer. Só que o Pedrinho é desobediente. Ele vai lá e pega aquela fruta que está verde. Aí ele come daquela fruta e depois ele fica, ai, tô com dor de barriga, mamãe, tô com dor de barriga. E ela diz, o que que você fez? O que que você, aconteceu alguma coisa diferente? É que eu comi aquela manga verde. Ah, então você fez a escolha errada. A manga estava lá e eu disse que não era para comer porque estava verde, mas você desobedeceu. Então, crianças, o Pedrinho desobedeceu, comeu aquela fruta verde e teve dor de barriga. Assim é a mesma coisa. Se você está descalço e começa a correr no meio onde tem caco de vidro, você sabe que você vai machucar o seu pé. Então não adianta dizer que foi Deus que colocou ali o caco de vidro para você pisar. Então tem muita coisa, mesma coisa que a manga. A Pedrinha também não pode dizer, ai, é porque Deus fez esse castigo comigo. Não, você tinha essa opção de não comer, mas você foi teimoso, você foi desobediente. Então, crianças, existem coisas que realmente somos nós mesmos que procuramos e fazemos as coisas erradas. Mas nessa história de hoje, nós vamos ver aqui então essa família. Certo dia, a esposa de um dos alunos do seminário, ela procurou Eliseu
Por quê? Porque aconteceu que o marido dela faleceu. E agora ela estava com uma grande dificuldade. E a dificuldade que ela tinha era como sustentar os filhos. Porque a Bíblia diz que ela ficou muito triste, ficou muito chateada ali, junto com os filhos dela, porque agora eles não tinham mais o pai. Ela estava enfrentando essa dificuldade. E agora? Então ela pensou assim, eu preciso procurar um recurso, alguma coisa com isso. Mas as coisas ficaram piores ainda para ela, sabe por quê, crianças? Logo que aconteceu isso que o marido faleceu, então também apareceram algumas contas para pagar, algumas dívidas que ficaram. Como que ela ia resolver isso? Mas logo também ela ficou sabendo que, aqui diz na Bíblia, porque ela vai procurar o profeta, e ela então diz que eles estão querendo pegar os filhos dela para serem escravos. Então, essa foi a determinação, foi uma ordem recebida que era para ir na casa dessa viúva, vão lá e cobrem a dívida dela. Se ela não pagar a dívida, então vocês peguem os 2 filhos dela e eles vão ser escravos nossos como pagamento. E isso chegou aos ouvidos dela. Não, os meus filhos não, eu não posso deixar eles lá como escravos. Eu preciso dar um jeito de pagar essa dívida. Eu tenho certeza que ela também pede a Deus, que Deus ilumine a mente dela, dê a sabedoria, o que fazer. Então ela realmente, depois que veio essa ordem, que se ela não pagasse as dívidas, então os filhos seriam escravos. Ela vai em busca do profeta. Ela vai em busca de uma ajuda. E ela então chega ao encontro desse profeta chamado Eliseu. E logo ela conta tudo para ele. Profeta Eliseu, olha o que está acontecendo. O Senhor sabe que o meu marido era um homem que amava a Deus. Agora ele morreu e os credores vieram cobrar as dívidas dele. E se eu não puder pagar, eles vão levar os meus 2 filhos como escravos. Aí ele disse, mas e o que é que eu posso fazer? Perguntou Eliseu. O que eu posso fazer por você? Vejam, crianças, ela vai buscar uma pessoa certa para pedir ajuda. Sabe, às vezes vem dificuldades para nós, dificuldades para a mamãe, para o papai e mesmo para você. Então você tem que buscar o que é o certo, buscar a Deus, conversar com os pais, não esconder nada deles. E ela vai, e ele pergunta, o que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? E ele pergunta, quanto de alimento a senhora tem em casa? O que a senhora tem de comida em sua casa? Ela disse, eu não tenho nada, a não ser uma garrafa de azeite ou uma botija de azeite, respondeu a mulher. Só isso. Então, Eliseu disse assim para ela, então você vá até os vizinhos, vai até os amigos e peça emprestado vasilhas, mas peça muitas vasilhas, garrafas, jarras, potes, o que você puder. E aí você vai na sua casa, entra na sua casa, e aí então você fecha a porta e você começa a encher aquelas vasilhas. Crianças, que estranho o que ele mandou fazer. Vá, começa a perguntar aos vizinhos, aos amigos, vasilhas e mais vasilhas, garrafas, potes, tigelas, e leve tudo para sua casa. E ela ouve o que ele mandou fazer. Então agora ela volta para a casa dela. Olha, crianças, eu fico pensando, se alguém me dissesse,
eu tenho uma conta enorme para pagar, eu tenho dívidas, e agora vem esse profeta dando essa ordem. Mas ela obedece esta ordem. Então o que ela faz? Ela vai para sua casa e ela pega os filhos, que vão todos os vizinhos, que eles precisavam estar lá também. Peça ajuda. Vai, meus filhos. E eles começam também a ir em todos os vizinhos, vão em todos os lugares para trazer potes. E ele disse: feche a porta, deixe fechadinho. E os vizinhos, interessante como Deus é maravilhoso. Quando você faz as coisas conforme o que Ele quer, as coisas vão acontecer. Eles batem de porta em porta pedindo vasilhas, tigelas. Os vizinhos podiam dizer: essa família tá doida? Depois que morreu o marido dela, acho que ela tá pirada da cabeça, tá pedindo um monte de potes e vasilhas. Mas eles nem questionaram, a gente não vê nada na Bíblia, alguma coisa assim. Eles simplesmente iam dando, levando. E aí foi o que aconteceu. Quando perceberam, eles conseguiram muitos e muitas jarras, muitos potes, toda parte eles iam colocando na casa, porque Eliseu disse: peça o que você puder. E eles foram pedindo o que podiam e iam enchendo. Agora Eliseu disse: vai derramando aquele azeite que você tem nos vasos. E ela começa a derramar, um tanto que ela tinha, talvez uma botija assim, começa a derramar. E encheu o pote. Mas continuou o azeite no pote dela. E ela disse: rápido, meus filhos, traga um outro pote. Foi enchendo, outro, enchendo. De repente ela disse: mais filhos, mais. Ele disse: não, mamãe, já foram todos os potes. Estão todos cheios de azeite. E agora? Ela, até aqui, ela fez o que Eliseu mandou. Quando ela conversou com Eliseu, que ele mandou fazer isso, ela não perguntou: por que eu tenho que fazer isso? Ela simplesmente obedeceu. Ele disse: faça isso. E ela foi fazer. O que vinha depois era uma outra coisa. Às vezes nós somos assim, quando a mamãe diz assim: filho, eu quero que você faça isso. Aí vem logo aquela coisa bem normal. Por que, mamãe? Eu estou mandando você fazer isso. Mas para que, mamãe? Muitas vezes nós podemos obedecer. Depois nós vamos dizer por quê e para quê. Muito bem, os potes estavam todos cheios. E ela vai novamente atrás do profeta. E vem o outro passo, o que fazer? Assim ela fez. Aí então ela buscou novamente ele. Correu até o profeta Eliseu. E ela contou o que aconteceu. Profeta, o senhor não imagina. Todos os potes e jarras e garrafas estão cheios de azeite lá na minha casa. O que eu faço agora? E ele então disse: agora você vai lá no mercado, vai lá na rua, vai lá na praça e vai vender todo aquele azeite. E com o dinheiro que a senhora vai conseguir, paga todas as suas dívidas e ainda vai sobrar bastante para viver com os seus filhos. Nossa! Que ideia maravilhosa! Ela disse: filhos, ajuntem todos os potes e vamos lá agora na praça e vamos vender agora esse azeite. Olha só, e eles agora vão até a praça. Imaginem só. E outra coisa que diz a palavra de Deus, que o azeite era puríssimo. Era um azeite do melhor que tinha. E ela vai lá, também com os seus filhos, companheiros dela também, e vão começar a levar os potes. Potes e mais potes de azeite.
E aí as pessoas passavam pela rua. O que é que essa mulher está fazendo? E ela então estava oferecendo. Querem comprar azeite? Venham comprar o melhor azeite que tem. E as pessoas foram chegando e foram vendo e foram comprando o melhor azeite que tinha. Porque quando as coisas vêm de Deus, é o melhor que vem. E ela conseguiu vender aquele azeite, conseguiu pagar as suas dívidas e ainda sobrou dinheiro bastante para viver com os seus filhos. Olha, criança, essa família enfrentou problemas, enfrentou dificuldades. No começo estava tudo bem, mas agora também estava tudo bem. Algumas vezes, crianças, Deus pode usar outros para ajudar você e pôr em prática o plano de Deus. Como Ele usou o profeta Eliseu, Ele usou os vizinhos bondosos da viúva, emprestaram as vasilhas, mas só Deus, pelo seu imenso poder, pode providenciar o que você precisa na hora da necessidade. A família do cristão sofre? Tem dificuldades? Sim, tem, mas com uma diferença muito grande. Quando nós lançamos tudo nas mãos do Senhor, essa dificuldade, esses problemas vão ser bem mais leves, porque Ele vai estar ali conduzindo. A palavra de Deus diz, tenha bom ânimo. Jesus mesmo diz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês vão vencer. Deus pode fazer algo maravilhoso a partir daquilo que você tem. A fé em Deus, a confiança, compromisso com Deus. Entregue isso também ao Senhor. Quando você tem suas dificuldades, procure a pessoa certa também. Converse com o papai e com a mamãe. Quando algum amigo faz alguma coisa errada ou querem fazer algo errado, conversa com a mamãe e com o papai. São as pessoas certas também. E que Deus possa estar junto com vocês e que no meio dessas dificuldades a gente possa também aprender o que diz aqui na palavra de Deus. Porque o seu Pai é Deus, sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Antes mesmo da gente pedir a ajuda de Deus, Ele já sabe da que você precisa. Mas nós precisamos estar pedindo ao Senhor. Então, crianças, a pergunta que eu fiz ao Pedrinho, mas uma família cristã pode ter problemas? Pode ter dificuldades? Sim. Deus vê também todas as nossas dificuldades e Ele sabe também daquilo que nós necessitamos. Então, crianças, confia no Senhor. É uma diferença muito grande nós temermos ao Senhor, a família que é temente a Deus, quando surgem as coisas difíceis. Mas Deus está ali para nos ajudar a carregar este peso, carregar essa dificuldade. Ele está ali juntinho da gente. Que Deus possa nos abençoar muito, muito. E vocês também, crianças, que Deus esteja ao lado de vocês e sempre pensando nisso. Podem vir dificuldades, podemos ter coisas difíceis, podemos. Mas tem muitas coisas que nós mesmos procuramos a dificuldade. Não é tudo que vem de Deus, não. São coisas que nós mesmos, com a nossa desobediência, muitas vezes precisamos arcar com as consequências. Se você não estudar direito, você não vai passar de ano. E não vai dizer porque Deus não quis que eu passasse de ano. Não. Você tem que prestar atenção no que faz. Que Deus te abençoe e abençoe a família também. E eu desejo que Jesus esteja realmente no coraçãozinho de vocês. E vocês, crianças que estão ali assistindo, eu sei de algumas crianças novas que estão já assistindo, o menino Leonardo também. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele dá de estarmos pregando e ensinando a palavra de Deus. Deus te abençoe. Um abraço e beijos para vocês.